Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Touro, que pode também ser associada ao ascendente lunar ou Vênus. Essa é a leitura capítulo 2, tudo bem? E eu vou começar, taurinos e taurinas, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Ok. Taurinos, esse período para vocês vai trazer uma possibilidade de escolha, porque ocorre uma situação, essa situação ela pode, a primeiro momento, gerar em você uma sensação de desamparo, pode gerar em você uma sensação de ficar ali sem esperança. Só que surge uma escolha que você precisa fazer. E diante a esses caminhos, né, porque falam sobre dois caminhos, diante a esses caminhos que estão sendo oferecidos, você precisa ter total certeza da decisão que você vai tomar, porque não é uma coisa depois que você vai conseguir voltar atrás, que depois você vai conseguir conversar e reatar as coisas. É uma energia de liberação, né? Então, quando você faz a sua escolha, você automaticamente se libera de algo. Só que você se libera de algo de maneira definitiva. Então, ocorre uma situação nesse período aonde você tem uma sensação ali de desamparo. Pode ser que você se sinta desamparado ou desamparada pela família, você se sinta assim em relação aos amigos, em relação ao trabalho, né? A própria empresa desampara ali o funcionário. E aí você olha e você fala, poxa, fiquei sem expectativa aqui, eu não esperava que as coisas fossem caminhar, né, para esse lado. Só que aí surge uma possibilidade, surge ali uma situação que te dá a oportunidade de escolha. E quando você toma essa decisão, você se libera definitivamente de algo. É essa a energia. Então é muito importante você pensar bem, né? O que você vai escolher daqui para frente. Energia complementar, Touro. Energia complementar vem falando de... eu diria assim, é um medo que surge de ficar preso ou presa na situação. Eu acredito aqui que realmente você vai chegar numa situação que poderia sim ser um erro que você cometeu, ou que poderia ter sido uma escolha anterior que você fez, que poderia também ser relativamente ligado a uma outra pessoa, na qual você olha para essa situação e você fala, eu não quero me sentir preso, eu não quero me sentir presa aqui. E às vezes essa sensação de aprisionamento, Touro, não é que tem alguma coisa te parando, te impedindo. Às vezes acontece. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você está vindo à noite do seu trabalho ou de qualquer outro lugar, seu carro quebra no meio da estrada. E aí você liga para os seus familiares, ninguém pode ir, você liga para os amigos que diziam que eram amigos mesmo, nenhum deles vão até você. E aí você tá na estrada, no meio do nada, às vezes o sinal de telefone não pega, né? Vamos colocar aí os piores dos cenários. Só que, de repente, surge uma possibilidade para você ali. Outra pessoa aparece, né? Ou você opta por deixar o veículo lá e caminhar pela estrada. Uma opção aparece ali, mas é uma opção que isso faz com que depois você
pense, agora eu sei que eu não posso contar com essas pessoas, eu sei que esses amigos não eram amigos verdadeiros, eu sei que a família ali, para esse tipo de situação, eu não posso contar. Então, às vezes, essa liberação aqui é um cair na realidade em relação às pessoas que você acreditava que poderia contar ou confiar de alguma forma. Tá? Então, esse é um exemplo simples aqui que eu estou dando para vocês. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre uma proteção que intui você constantemente a não se deixar levar pelo medo. Então, espiritualmente para você nesse momento, existe essa proteção, né, ou até mesmo um acolhimento, que ajuda você a não se deixar levar pelo medo. Medo para desistir dos seus objetivos, medo diante das situações que você de fato precisa aqui liberar. E eu sinto que também existe um encontro que está sendo providenciado pelo plano espiritual. Né? Então, me parece ser um encontro muito importante. Energia do alerta, né? O que vem no alerta aqui para vocês? O que vem no alerta aqui para vocês? Fala sobre saúde. Pode ser que a situação que você está vivendo agora seja algo que esteja comprometendo a sua saúde psicológica, sua saúde física, ou isso pode representar também a saúde de uma outra pessoa, alguém que você cuida, alguém próximo a você que está doente, né? Ou você sente que algum ambiente está te adoecendo de alguma forma, mas existe alguém ou você não está com a saúde boa. E é algo que precisa de um cuidado maior, né? De uma atenção. Vamos seguir. Começando, taurinos, pela percepção que as pessoas estão tendo de você nesse momento. As pessoas nesse momento, elas notam vocês muito intensos. Essa é uma energia que também vai falar sobre magnetismo. É uma energia que também vai falar de produtividade. Então, as pessoas sentem muita intensidade nesse momento, como se tudo com vocês fosse ao pé da letra. Ou é para ser ou não é. Mas também é uma energia que fala sobre magnetismo, pessoas que estão se mostrando muito ativas, muito leais, às vezes até enigmáticas. Mas é uma energia onde as pessoas sentem que com você as coisas evoluem, que com você as coisas tendem a melhorar de alguma forma. Energia psicológica. Energia psicológica fala sobre muitos pensamentos, né? Então é como se você ficasse constantemente pensando muito numa situação. E eu não diria que você está criando planos ou estratégias, mas é como se você realmente sentisse que você está travado ou travado em algo. E pensando sobre essa situação, ou pode ser envolvendo uma outra pessoa, sobre a sua relação com o outro.
E é como se você sentisse assim, o que eu faço agora? Em relação a essa pessoa, em relação a essa casa, ou em relação a esse dinheiro, ou o que eu faço agora? Agora alguma coisa acontece. Então, parece assim que tem alguma coisa que deixa você sem ação aqui. Energia emocional. Você pode estar emocionalmente tentando manter um equilíbrio, tentando não demonstrar tanto suas emoções, procurando ser madura. Ou vocês têm alguém hoje que influencia muito no seu emocional. Isso pode representar uma figura de um pai, isso pode representar um chefe, isso pode representar alguém que pode ser responsável pela maneira como você está se sentindo, ou você pode estar contando muito com essa energia. Mas o que eu quero que entenda é que existe uma influência emocional aqui. E também pode representar, às vezes, a pessoa que você solicitou algo e, de alguma forma, essa pessoa, ela te ajudou, né? Ou não. Mas nós vamos entender conforme a leitura vai evoluindo, né? Mas aqui, emocionalmente, existe uma influência. Tem alguém que está influenciando no seu emocional, talvez seja uma pessoa que você pensa demais sobre o que você vai falar para essa pessoa, o que você vai fazer, ou como essa pessoa vem se comportando, mas você está sem atitude, né? Eu diria assim, você está sem ação para falar, você só está pensando só. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre ruptura. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Touro. É a primeira vez que essa energia sai em uma leitura de todos os signos que eu fiz até agora. É como se espiritualmente, imagine que tem algo na sua vida hoje que você sabe que não tá te fazendo bem, que você só tá empurrando com a barriga, né? Você só tá levando no dia a dia, ou você só tá ali fingindo de alguma forma que não tá te afetando. Só que chega um momento que postergar demais as coisas nos leva a caminhos na qual não queremos. E quando não temos força para reagir, apesar de demonstrar que temos, mas não temos, talvez pelo fardo, pelo cansaço, acontece algo onde o espiritual fala, bom, isso foi para te mostrar o que precisaria ter sido feito, e isso agora é para te ensinar o que você não deve mais manter na sua vida. Eu sinto que tem um ensinamento para vocês aqui. E eu volto a dizer, é um ensinamento que ele te mostra o que você deveria ter feito, mas também agora te mostra como que você deve seguir. Eu diria que isso pode ser até um despertar para você espiritual. Energia do alerta. Energia do alerta fala sobre esperança, mas isso aqui é importante falar com vocês. A energia principal, ela fala sobre falta de esperança, certo? E fala sobre ter esperança, e essa sai na energia do alerta. Eu acredito, né? O que eu acredito aqui, na verdade,
é que se existe uma questão de saúde, ou se existe uma questão psicológica, que seja o que for, que não está fazendo bem, ou você está lidando com uma situação que você percebe ali um risco, você pode estar mantendo uma ilusão sobre algo, em vez de uma ação aqui ser tomada. Porque lembre, na parte psicológica fala assim, eu só estou pensando sobre o assunto, só estou pensando sobre a situação, mas eu não estou tomando nenhuma atitude. Então, se isso aqui é a sua saúde, por exemplo, a ilusão seria de que a qualquer momento eu vou melhorar sozinho ou sozinha. E às vezes você precisa ir ao médico. Se é a saúde de alguém, é a mesma coisa. Ah, daqui a pouco a pessoa melhora, vai voltar a ficar bem. Só que talvez essa pessoa precise de um acompanhamento médico. Né? Na verdade, precisa de um acompanhamento médico. Ah, logo, logo essa pessoa, ela para de ser assim. Não, talvez essa pessoa ela precisa de um tratamento, de cuidado, porque ela não vai parar de ser assim. Talvez essa pessoa tenha algum problema aqui. Né? Seja um problema emocional, seja um problema financeiro, né? Mas aqui é como se você estivesse mantendo uma expectativa de que a qualquer momento as coisas vão melhorar. Se baseando, é claro, na sua própria esperança. E eu volto a dizer, aqui existe um grande ensinamento para acontecer. Eu tenho a liberação aqui que fala sobre uma finalidade. Tudo bem? Ok. Como que vocês estão lidando com as pessoas? As pessoas estão notando vocês intensos. Você não está no seu próprio elemento. Tudo bem, Touro? Então, para os outros você está muito intenso, mas para você mesmo você se sente um pouco parado ou parada aqui. Como que você está lidando com as pessoas? Você está se mostrando autossuficiente, né? Então, no fundo, por mais que alguma coisa te incomode, você sempre está tentando transparecer uma energia diferente. Então, assim, acordei triste, mas eu não vou ficar me lamentando. Eu vou pensar, sei lá, positivo, eu vou procurar sorrir mais durante o dia. Eu vejo que vocês estão tratando as pessoas de maneira muito gentil aqui. De maneira amorosa, de maneira carinhosa, né? É como se você falasse assim, o externo não tem nada a ver com o que está passando aqui comigo agora. É uma energia de acolhimento, é uma energia de reciprocidade aqui. Como você está lidando com a questão aqui, que você está muito pensativa, mas não está tomando uma ação. Isso pode estar relacionado a uma outra pessoa. Pode ser você, taurina, que não sabe realmente o que fazer em relação a essa outra pessoa aqui, que pode ser o seu marido, pode ser alguém importante na sua vida, seu sócio. Ou isso pode representar uma figura materna, uma chefe. Você quer, eu sinto que lá no fundo você quer mudar alguma coisa, só que você ainda não tá tendo uma certa coragem ou não tá conseguindo se movimentar de alguma maneira. Como que você tá lidando com a questão emocional aqui? É uma sensação de que às vezes essa energia ela quer te manter presa em alguma coisa, também pode ser isso. Você não está conseguindo melhorar seu potencial ou alguma coisa nesse sentido, porque você sente que essa energia ela fica te barrando de alguma forma. Como que você está lidando com a questão emocional? Embaralhar novamente. Como que você está lidando com a questão emocional? Ok, obrigada. Nossa,
Você tá se sentindo pressionado ou pressionada, fala sobre manipulação. Fala sobre certa toxicidade. Que isso pode estar sendo promovido por alguém, isso pode estar sendo promovido por um ambiente. Mas assim, tem alguém influenciando, tudo bem? Talvez alguém espera que a conduta ou o comportamento de alguém mude, mas alguém se deu conta que isso nunca vai mudar e alguém fica sempre tentando manipular as coisas, manipular o ambiente, manipular outras pessoas próximas. É como se alguém tivesse chegado no próprio limite e tivesse só suportando. Como que vocês estão lidando com a questão espiritual? Vocês estão vendo isso como uma oportunidade? Em outros sentidos, dependendo, claro, da interpretação de cada um, alguém pode estar vendo isso como um karma. Na verdade, eu vejo para vocês como um recomeço. Tá? Eu vejo para vocês como um recomeço. Mas cada um é cada um, né? Cada um vê as coisas da sua maneira. Como que vocês estão lidando com a questão do alerta aqui? Eu diria assim que... Tá, ok. Você tem realmente uma expectativa, você está tentando forçar alguma coisa aqui, Touro. Eu vou explicar isso de uma forma bem detalhada para vocês entenderem. Vamos colocar um exemplo aqui, tudo bem? Imagine que alguém não está bem de saúde. E essa pessoa, ela vai precisar ficar no hospital para receber medicamento, tratamento, porque ela não pode ser tratada dentro de casa. Só que alguém não quer ficar no hospital. Alguém não quer cuidar dessa pessoa. Porque a pessoa ela se sente presa. A pessoa não quer assumir esse tipo de responsabilidade. E aí, a pessoa ela fica tentando forçar a pessoa que está internada, por exemplo, a melhorar logo. Ah, por que você não melhora logo? E aí a pessoa fica rezando. Por que essa pessoa não melhora logo? Por que essa pessoa não melhora logo? E é como se dissesse assim, olha, essa pessoa está se recuperando, mas você precisa ser paciente, porque às vezes o corpo dela reage de uma forma diferente, às vezes a mente dessa pessoa reage de uma forma diferente, às vezes o organismo dessa pessoa reage de uma forma diferente. Então tem que respeitar o processo de recuperação da pessoa. Só que aqui alguém fica numa forçação de barra, sabe? Vai, melhora logo, faz logo, resolve logo, para uma situação que não é imediatista, para uma situação que precisa ser paciente. Então, isso também, eu estou dando um exemplo para ficar bem compreensivo para vocês, mas imagine isso com você. Você sabe que você tem o seu tempo para você se recuperar, para você melhorar algum aspecto, mas alguém fica forçando você a fazer as coisas, fica forçando você para fazer as coisas no tempo dele ou dela. Quando não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eu vejo aqui você pode estar se sentindo muito pressionado ou pressionada por algo, ou realmente existe uma sensação de que isso vai melhorar de uma hora para outra e eu não estou sendo paciente. Ok? Bom, então é isso, Touro. Tem alguma questão aqui, né? Eu vou até fazer uma complementação nessa energia que saiu, que fala sobre a desesperança, né? Ou como eu falei, pode ser aqui que você ligou para várias pessoas que você confiava, ou você pediu ajuda para alguém
Todo mundo recusou e às vezes até a pessoa que você achou que poderia contar de alguma forma. Olha, fala sobre alguma imaturidade, alguma coisa que foi feita sem antes se precaver, tá? Então, imaturidade no sentido assim, eu tomei uma atitude e eu não me precavi de alguma forma. Ou eu sabia que alguma coisa não estava legal e eu não tratei daquilo, não cuidei daquilo, não consertei aquilo e agora eu me vejo nessa situação. Mas eu espero, né, contar com alguém e agora que eu preciso de alguém, ninguém está me dando, ninguém está estendendo a mão aqui de alguma forma. Tudo bem? Bom, para finalizar, Touro, vamos falar sobre os signos. Na parte externa eu tenho energia de Aquário, Áries, Leão ou Sagitário. Pode ser essa pessoa, pode ser uma pessoa que você esteja lidando, que parece que não se encontra muito bem, né? Ou pode haver aí uma esperança, algo que você está depositando nessa energia, mas na verdade fala sobre ciúmes, às vezes as coisas sendo muito forçadas, às vezes uma pessoa que é muito que lesiona muito a outra, seja com palavras ou até com atitudes físicas aqui, tudo bem? Então parece assim que você está colocando uma expectativa de que em algum momento algo venha para socorrer ou algo venha para fazer alguma coisa, só que pode ser que a coisa não aconteça dentro do tempo que você espera, se tratando dessas energias. Na parte mental eu tenho Áries, Leão e Sagitário, né? Então vocês vão perceber que a energia de fogo aqui na leitura de vocês está bem predominante. E eu vejo assim, trocas, conversas. A sensação que eu tenho aqui é que vocês podem estar lidando com alguém que tem dupla personalidade. O que eu quero dizer? Uma hora é uma pessoa muito amável, muito geniosa, muito amigável, e daqui a pouco a pessoa vira casaca. Ela tá nervosa, nervoso, já tá te ofendendo. Então eu ainda vejo que você trata essa pessoa com certo respeito, até com certa consideração, ou até com certo amor aqui. Na parte mental, tenho Áries e Libra e Virgem. Alguém sente que não consegue avançar numa situação porque tem alguém influenciando, que pode ser provavelmente uma mãe, uma sogra, ou que a pessoa se considera tão independente que não aceita ajuda. E isso faz com que as coisas não se encaminhem da maneira mais rápida na situação. Na parte emocional, e claro, vocês podem também estar muito pensativos, né, em relação a essa energia, como você trata a situação, se você vai até essa energia e conversa sobre o que está acontecendo. Na parte emocional, eu tenho energia de Touro, como vocês, Áries novamente, então vocês vão perceber que Áries aqui está bem forte, e Capricórnio. Existe assim eu não diria que existe uma liderança, né? Se for numa questão de trabalho, não é uma liderança, é abuso de poder. Se é num relacionamento, existe um controle absurdo aqui, como se alguém estivesse controlando muito a outra pessoa, uma energia extremamente autoritarista aqui, né? Então tem que ter cautela, porque isso gera exaustão emocional. Na parte espiritual eu tenho Escorpião e eu tenho Virgem. E também pode ser situações que envolvam filhos, situações que envolvam, então tem algum aprendizado, pode envolver uma questão de infância aqui também, como se você fosse, juntamente a essa pessoa, sofrer algum tipo de transformação na relação, na situação entre vocês. As coisas não vão permanecer mais como estavam. E na parte aqui, né, que veio a questão da desesperança, eu tenho energia novamente que envolve crianças, energia que pode falar da parte financeira com alguém de Touro, Virgem ou Capricórnio, alguém mais jovem.
Eu realmente sinto assim que a paciência que é primordial, até porque, como existe uma necessidade aqui de alguém ser paciente para aguardar uma recuperação, se alguém ficar tentando forçar as coisas, isso pode fazer com que alguém tome uma decisão errada. Por isso é importante analisar tudo que está acontecendo, prestar atenção nos detalhes, né? Questionar, né? E não esqueçam isso que eu vou falar para vocês para esse momento. Questione. Ah, mas é o trabalho. Questiona. Ah, não, mas ele sabe. Questiona. Porque dependendo da situação, você não vai poder confiar 100% independente se é alguém fazendo o trabalho dela ou não. Questione se aquele método tá certo, se aquilo que a pessoa tá consertando tá certo, se aquilo que a pessoa tá falando tá certo. Então é isso, tá bom? Obrigada, Touro. Falo com vocês na próxima leitura. Se cuidem. Tchau, tchau.